religião. Essa palavra ela é de origem latina e ela existe em português desde o século XIII. Desde o século XIII. Agora, o que significa a palavra religião? Os estudiosos dizem que depende do verbo, porque há dois verbos que muitos estudiosos se baseiam para trazer o significado da origem da palavra religião. Bom, há um verbo que faz parte desse que seja o primeiro possível significado da palavra religião, que é o verbo relegere. Relegere. Relegere significa reler, revisitar, retomar o que estava largado. Ou seja, para a compreensão de muitos, religião é uma retomada de uma dimensão espiritual da qual a vida terrena tende a afastar os homens. É você retomar a dimensão ou a sua dimensão original. Este é o primeiro verbo que, segundo alguns estudiosos, dizem que possivelmente é a origem da palavra religião. O segundo verbo é o religare. Religare significa religar, atar, apertar, ligar bem, ou seja, o segundo significado, o segundo verbo possível que define a palavra religião é atar os laços que unem a humanidade à esfera divina. Então, esses dois verbos são os verbos que definem o significado da palavra religião. Relegere, que é uma retomada de uma dimensão espiritual, a qual a vida terrena tende a afastar os homens. Inclusive essa ideia era defendida por Cícero. Ou religare, que significa religar, atar, ou seja, atar os laços que unem a humanidade à esfera divina. Mas como é o tema dessa live, nós iremos falar sobre as 8 religiões mais antigas do mundo. Como eu disse a princípio, é um assunto que traz, na verdade, uma grande curiosidade para aqueles que ou não fazem parte de nenhuma religião, ou até mesmo para aqueles que fazem parte de algumas dessas religiões e querem de forma mais substanciada, mais profunda, conhecerem a respeito de cada uma dessas religiões. É claro que existem milhares de religiões pelo mundo, né? Algumas hoje elas até não causam, né? Ou trazem algum tipo de influência hoje, mas no seu tempo eram religiões muito conhecidas, inclusive religiões oficiais do seu país, né? E que trouxe certa influência para aquele tempo. E também é a matriz de muitas religiões, né? Muitas religiões que são novas, elas têm como doutrinas fundamentais religiões que surgiram há muitos anos, ou seja, as suas doutrinas se baseiam em ensinamentos dessas religiões mais antigas.
né, dessas religiões primárias, vamos dizer assim. Qual seria a primeira religião mais antiga do mundo? Bom, a primeira religião mais antiga do mundo é o hinduísmo. Essa religião ela é considerada a mais antiga do mundo. Segundo alguns estudiosos, essa religião ela existe desde o século XV a.C. É uma religião de origem indiana. O hinduísmo é mais um modo de vida em sua habitação em diferentes filosofias. Como uma religião, ela é considerada uma fusão do brahmanismo, com várias culturas indianas. O hinduísmo não deriva de nenhum fundador ou origem, ou seja, não há um homem que teve algum tipo de revelação sobrenatural, que recebeu do divino uma inspiração tal, a ponto de, a mando dele, por intermédio dele, criar assim uma religião. De fato, como um curso à antiga religião védica, o hinduísmo deve sua lealdade a textos religiosos chamados Vedas, totalizando 4 em número. Os Vedas começam com o Rig Veda, que também é um dos mais antigos textos religiosos completos conhecidos que sobreviveram até a Idade Moderna. O hinduísmo, no entanto, não é uma religião organizada, com diferentes seguidores da fé aderindo a diferentes práticas ritualísticas. Não é como uma religião que você conhece mais moderna, né? Que tem um bojo doutrinário e uma liturgia organizada. O hinduísmo não é isso. Os festivais religiosos, no entanto, abrangem o espírito do hinduísmo em termos muito elaborados do que qualquer outra forma característica de culto, seja festivais de colheita ou festivais de primavera como Holi, ou uma observação extravagante como Durva Puja. Os festivais no âmbito do hinduísmo se concentram não apenas na fachada religiosa da vida, mas também em outras atividades humanas essenciais. Ou seja, o hindu, ou aquele que pratica o hinduísmo, ele não se priva unicamente a um sistema organizado, a um templo, a um lugar de culto. Pelo contrário, o hinduísmo ele pode ser também praticado em outras atividades humanas importantes ou essenciais. Então, se você quer responder a pergunta de que alguém possa chegar para você e dizer assim: qual é a religião mais antiga do mundo? A religião mais antiga do mundo é o hinduísmo e a sua origem é indiana. A segunda religião mais antiga do mundo tem uma palavra, é uma palavra complicada, chamada de Zoroatrismo. Zoroatrismo é a segunda religião mais antiga do mundo. Há quem diga que essa religião, no que diz respeito à religião monoteísta, ou seja, religião que adora um único Deus, o zoroatrismo é a primeira religião monoteísta do mundo. Há quem diga que Abraão teve a ideia de um único Deus. Isso é histórico, isso é o que alguns dizem, através do zoroatrismo. Provavelmente essa religião ela é originada por volta do século VI a.C. O zoroatrismo é uma das religiões mais antigas do mundo, continuamente praticada, mas como uma religião que talvez exista desde o segundo milênio antes da Era Comum, apenas para entrar na história registrada vários séculos depois. O zoroatrismo pode até ser a religião mais antiga do mundo, no sentido
monoteísta. Fundada pelo profeta e reformador Zoroastro, esta é a derivação de um sistema religioso indo-iraniano pré-histórico, que foi uma das religiões mais poderosas do mundo em um determinado momento da história. Como eu disse, há religiões antigas que hoje não exercem mais o poder que exerciam antigamente. Não tem tanta influência de persuasão na vida de uma pessoa como antigamente. Muitas religiões antigas, elas eram religiões oficiais do seu país. Hoje já não são mais. Hoje já não tem tanta influência como antigamente, mas faz parte da história e é importante sabermos disso, até porque muitas religiões novas, o seu bojo doutrinário descende de muitas dessas religiões antigas. Como lar da maior população zoroastrina do mundo, o enraizamento significativo da Índia nesta religião, antiga nos dias modernos, faz com que pessoas dessa crença religiosa celebrem seu tradicional dia de Ano Novo, ou Nowruz, em agosto, em oposição à tradição predominantemente ao celebrado no mundo, do dia do equinócio da primavera em março. Os crentes do Ahura Mazda, zoroastrianos dos dias atuais, são quase sempre parsis indianos ou zoroastrianos iranianos. Zoroatrismo, segunda religião mais antiga do mundo e considerada também a primeira religião monoteísta do mundo. A terceira, eu acredito que das três aqui, a primeira e a terceira são aquelas que são as mais conhecidas. A terceira religião mais antiga do mundo é o judaísmo. O judaísmo, ela é uma religião étnica que é o caminho da vida espiritual para o povo judeu. O judaísmo tem suas origens no Oriente Médio por volta de 500 anos antes de Cristo. No entanto, em sua forma atual de religião organizada, foi durante o século XIV antes de Cristo, século VI antes de Cristo, que o judaísmo começou a ganhar terreno. No século VI antes de Cristo, o judaísmo começou a ganhar terreno. Uma das mais antigas religiões monoteístas do mundo e a mais antiga que continua prevalecendo. Como eu disse, o judaísmo é uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo. E eu disse que algumas religiões mais novas, elas tomaram como base alguns pontos doutrinários de religiões antigas. Foi o caso do judaísmo. O judaísmo é uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, sendo que muitas doutrinas do judaísmo foram retiradas do zoroatrismo. Interessante. O judaísmo tem sido o fundamento de todas as outras religiões abraâmicas, oficialmente fundada por Moisés, amplamente considerado o maior profeta do judaísmo, mesmo com traços definidos a Abraão. A religião também tem sido uma parte importante do cenário que define o cristianismo, a religião mais seguida no mundo. Irmãos, possivelmente, Abraão, que ainda era Abraão, conhecia o zoroatrismo, a fé ensinada e praticada por aqueles que seguem a doutrina zoroastra. Ao ser ensinado, ao ser admoestado, ao seguir estas doutrinas monoteístas,
Abraão, ele ensina tais doutrinas aos seus descendentes, que vão passando de geração para geração. Isso é o que muitos estudiosos acreditam. E Abraão, ele teve a ideia de um Deus monoteísta através do zoroatrismo, e que passou essa ideia aos seus descendentes, fazendo com que nascesse a terceira religião mais antiga do mundo, que é o judaísmo. A quarta religião mais antiga do mundo é o jainismo. Você já ouviu falar dessa religião? A religião mais antiga do mundo é o jainismo. Essa religião é uma religião também indiana. O jainismo, ou Dharma Jain, não adere à ideia de um Deus ou ser espiritual como base de sua evolução e existência. Acredita-se que exista desde o século VI a.C. A religião tem crenças semelhantes ao hinduísmo e ao budismo, mas, embora os textos religiosos e as escrituras sejam obscuros no jainismo, os jainistas traçam suas ideias espirituais e sua história por meio de uma sucessão de 24 líderes, ou assim chamados de, complicado o nome, Tirthankaras, o último dos quais, chamado Mahavira, é de fato considerado o fundador do Dharma Jain. Então, se essa religião tem um fundador, o seu fundador é chamado de Dharma Jain. Essa religião é uma religião de origem indiana. Eu repito, é que provavelmente, se você está em uma discussão, uma reunião falando sobre religiões mais antigas, você possa saber como e o que dizer para essas pessoas, que foi fundada assim, provavelmente, no século VI a.C. Ahimsa, ou não violência, constitui um dos princípios orientadores mais essenciais do jainismo, o que é respeitado em extensões rigorosas. Por ser um princípio fundamental, o Ahimsa, como princípio, é mais desenvolvido em Jain Sim, mesmo quando é também um encapsulamento essencial dos ensinamentos do hinduísmo e do budismo. A meditação é outro importante adepto da religião jainista, mesmo quando seu objetivo final não é exclusivamente a maior paz de espírito, mas também a preocupação em interromper os apegos e atividades kármicas. Interessante que o primeiro importante ensino dessa religião é o Ahimsa, eu não sei se a pronúncia está correta, que é o não violência. Um grande líder indiano, ele praticava isso, a não violência, nos seus protestos para tirar a Índia do jugo da Inglaterra. Ele praticava os protestos, não é, da não violência. Da onde ele tirou essa ideia? Você já parou para pensar? Ele tirou essa ideia calcado e consubstanciado na religião jainismo, o jainista, né? Ele se baseou nessa religião do jainismo, jainismo. É interessante, não é? Então, por isso que é bom entendermos um pouco da história das religiões, porque muitos de ensinos e ideias surgiram como base de uma dessas religiões. Pesquisando, eu não sabia disso, mas pesquisando sobre
sobre essa religião, pude saber que esse grande líder indiano, ele tirou essa ideia de não violência através dessa religião do jainismo. A quinta religião mais antiga do mundo é o confucionismo. Repito, a quinta religião mais antiga do mundo é o confucionismo. Confucionismo, isso. Essa religião é mais um sistema de pensamento do que uma das tendências religiosas. O confucionismo se desenvolveu entre os séculos 5 e 6 a.C., como uma doutrina construída sobre uma fundação religiosa antiga. Fundado pelo filósofo chinês Confúcio, o modo de vida organizado teve uma influência relativamente forte no território chinês. Uma crença humanista que não residia muito em espiritualidade e divindade. O confucionismo concentra-se mais no indivíduo e em sua bondade inata como meio para o mundo melhor, onde o sagrado secular governaria supremo. Ou seja, essa religião se concentra mais no homem, naquilo que o homem pode fazer de bom, naquilo que o homem pode fazer de agradável para com seus semelhantes. Como uma continuação da antiga religião oficial de Shang Tzu, que durou ininterruptamente por 3.000 anos, essa religião propagada por Confúcio foi, em suas próprias palavras, segundo Confúcio, uma transmissão de conhecimento antigo, um conhecimento que já existia, mas que fazia parte novamente dos seus ensinamentos, da sua propagação. É um conhecimento antigo que estava sendo novamente propagado. No entanto, o confucionismo acabou gerando seu próprio conjunto de ideias e crenças, como sempre, né? Que o tornam mais uma tradição ou filosofia do que uma religião organizada. Ou seja, o confucionismo é mais uma tradição ou filosofia do que uma própria religião organizada como as que conhecemos, sendo descrito na melhor das hipóteses como uma religião humanística ou racionalista que teve particular importância na relação entre a humanidade e o céu. Em vez de exaltar o último, ou seja, o céu, há um lugar mais distinto. Então aqui, o céu não é tão exaltado, a parte mística não é tão exaltada, e sim a parte humanística, né, do indivíduo, a parte de cada ser humano. A sexta religião mais antiga do mundo é o budismo. Você conhece algum budista? O budista, ele apresenta-se uma pessoa bem educada, calma no falar. Bom, aqueles que eu conheci eram assim, pessoas bem centradas e organizadas nos seus afazeres, disciplinadas, né, em muitas coisas. Pois bem, o budismo é uma das principais religiões do mundo. Além de estar entre as mais antigas, o budismo teve sua origem onde? Na Índia. Observaram que muitas das religiões antigas procederam da Índia? Interessante isso. Não à toa a Índia é considerada o país com mais religiões do mundo. Fundada nos ensinamentos propagados por Buda ou Siddhartha Gautama, surgiu em algum momento do século 5 a 6 a.C. Segue também uma filosofia, segue também uma filosofia mais do que uma religião ortodoxa. Não é? Ela é mais, uma filosofia do que uma religião ortodoxa com ensinamentos organizados. O budismo floresceu primeiro com uma versão oral
dos ensinamentos do Buda, que é Siddhartha Gautama. Mesmo quando os Tripitakas ocupam um lugar importante no esquema posterior das coisas dentro do budismo. Mas mesmo quando os primeiros textos provavelmente foram escritos alguns séculos depois da morte do Buda, o budismo talvez seja uma religião mais definida do que parece efetivamente, com suas raízes históricas estendendo-se aos pensamentos religiosos da Idade do Ferro, por volta do primeiro milênio antes da Era Comum. O budismo está bem entre as religiões antigas do mundo. No cerne do budismo está o seu objetivo de superar o sofrimento. Esse é o cerne, é a base da religião. Conceitos como karma, moksha ou libertação, nirvana ou iluminação e outras realizações espirituais exteriores são centrais para os ensinamentos básicos promulgados pela religião. Em suas 4 nobres verdades e 3 joias, é uma maríade de tais surgimentos que tentam realizar-se sem reconhecer a necessidade de uma divindade suprema, de invocar o caminho da justiça e da paz interior. O budismo emergiu como uma religião que poderia compartilhar facetas comuns com outras pessoas. De seu clã, ainda é um modo de vida distinto e profundo por si só, como qualquer outro. Ou seja, o budismo ela não tem a necessidade de ter um divino, alguém como seu líder, como seu guia. O próprio homem, ele, através dessas realizações espirituais ou dessa iluminação, ele pode atingir um grau de elevação tal a ponto de poder superar todo o sofrimento, sem necessidade de algo divino, de um ser poderoso para exercer tal influência na vida desta pessoa. Falta 2 religiões, lembrando que são milhares de religiões existentes pelo mundo, mas nesse dia eu irei falar apenas de 8 religiões. Quem sabe na próxima oportunidade nós poderemos assim falar das demais religiões existentes no mundo. A 7ª religião mais antiga do mundo é o taoísmo. Taoísmo, a 7ª religião mais antiga do mundo. No entanto, outra religião que também é uma filosofia de vida é a adesão chinesa ao taoísmo, que existiu na história pelo menos até o século IV a.C., atribuído ao antigo filósofo chinês Lao Tzu. O taoísmo também não invoca a adoração de nenhum deus ou divindade como sua prática religiosa central. Outra religião que a sua centralidade não está no divino, na invocação, naquilo que é espiritual ou metafísico, e sim no homem, no indivíduo. Evoluindo de uma certa vertente da religião popular chinesa, o taoísmo trata mais de alcançar harmonia espiritual dentro do indivíduo do que um ser, unir estes 2 seres, o humano com o divino. O taoísmo, entretanto, habita em 2 escolas principais: o taoísmo filosófico e o taoísmo religioso, sendo que o último escolhe enfatizar os rituais religiosos que podem levar à imortalidade. Então há 2 tipos aqui de taoísmo: ao filosófico, que é centralizado mais no homem, e ao religioso, que a sua escolha enfatiza
nos rituais religiosos que podem se levar o homem à imortalidade. Mas mesmo assim, o taoísmo, seus ensinamentos ou conceitos não se baseiam em divindades alguma, ensino próprio homem. Os conceitos chineses de Yin e Yang nunca são mais claros em outros lugares do que nas formulações do taoísmo. Indelevelmente, portanto, o taoísmo moldou não apenas a cena religiosa na China, mas também suas muitas linhagens culturais. Uma das 5 religiões conhecidas pela República Popular da China atualmente. O taoísmo prevalece através de uma ampla variedade de textos escritos, mesmo em suas tendências filosóficas e religiosas mistas. O taoísmo é essencialmente caracterizado por rituais, exercícios e substâncias que visam alinhar-se espiritualmente às forças cósmicas, empreender jornadas espirituais estáticas ou melhorar a saúde física e assim prolongar a vida de uma pessoa, idealmente ao ponto da imortalidade, fazer com que o indivíduo chegue à imortalidade. A última religião mais antiga do mundo é o Shintoísmo. Calou, hein? Shintoísmo. Desde já eu quero agradecer aqueles que estão vendo ou vão ver esse vídeo, que possam compartilhar, para que possamos, numa outra oportunidade, quem sabe, falar de pontos importantes de religiões, algumas curiosidades em vídeo. Uma religião da natureza originária do Japão, o Shintoísmo emergiu das crenças e práticas do Japão pré-histórico entre os séculos 3 e 8 a.C. Para uma religião tão antiga quanto a própria cultura japonesa, o Shintoísmo foi oficialmente designado como religião de Estado do Japão, como uma religião indígena emergindo da nação. Uma fé otimista é o que os seus praticantes têm, que visa manter os espíritos malignos afastados por meio do apaziguamento dos kami, através de orações e ofertas. O Shintoísmo permanece fiel à sua nomenclatura de ser o caminho dos deuses, com fortes influências budistas, trabalhando nessa religião que acredita no culto. O Shintoísmo se desenvolveu progressivamente ao longo da existência do Japão, ao longo dos séculos, para ser a principal prática orientadora que é hoje. Não devendo sua origem a um fundador, como as muitas religiões antigas, principalmente a de origem oriental, nem legado a quaisquer textos ou escrituras associados. O Shintoísmo persistiu em ampla observância por uma multidão de japoneses ao longo dos anos, mesmo quando eles também, a não ser religiosos por sua própria admissão. Então essas são as 8 religiões mais antigas do mundo: o hinduísmo, o zoroatrismo, o judaísmo, jainismo, confucionismo, budismo, taoísmo e o shintoísmo. Agradeço por você ter participado, que você possa compartilhar essa live para todos aqueles que querem também aprender um pouco sobre cada uma dessas religiões. Fique com Deus.